Eu começo este momento reconhecendo que o meu futuro não é fruto do acaso ou das circunstâncias incertas deste mundo, mas está firmemente ancorado nas mãos de um Deus que é puro amor e soberania absoluta. Sinto uma paz que excede todo o entendimento ao compreender que existe um Criador que está no controle total da minha vida, cuidando de cada detalhe com uma profundidade que eu mal consigo mensurar. Ele se importa comigo de uma forma íntima e pessoal, desejando sempre o que é melhor para a minha alma e para a minha caminhada. Essa certeza não é baseada em sentimentos passageiros, mas na rocha inabalável da sua palavra. Quando olho para o amanhã, não vejo mais um abismo de dúvidas, mas sim um caminho traçado por alguém que me amou antes mesmo que eu existisse. É essa segurança divina que me permite respirar fundo e descansar o meu coração cansado, sabendo que, independentemente do que aconteça lá fora, eu estou protegido por uma presença que nunca falha e por um cuidado que nunca dorme. Sinto o calor do seu amor me envolvendo agora, afastando as sombras da incerteza e trazendo a luz da sua fidelidade constante para iluminar cada um dos meus passos futuros. É um privilégio imenso saber que o meu destino não está à mercê da sorte, mas sob a autoridade daquele que sustenta o universo com o poder da sua voz. Eu me rendo a essa proteção e celebro a alegria de ser guiado por um pai que nunca abandona os seus filhos e que tem planos de paz e esperança para cada um de nós. Estar seguro em Deus é ter a convicção de que o melhor ainda está por vir, pois Ele é o Senhor do tempo e da eternidade. Medito profundamente na verdade revelada em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, onde compreendo que Cristo se ofereceu uma única vez para levar sobre si os pecados de uma multidão. É um sacrifício de magnitude indescritível, um ato de amor tão puro que transformou a história da humanidade e a minha própria trajetória pessoal. Jesus, sendo completamente inocente e sem qualquer mancha, escolheu carregar o fardo pesado que eu merecia carregar. Ele tomou sobre os seus ombros a dor, as mágoas profundas e a vergonha sufocante que os meus erros poderiam causar. Imagine o peso de carregar algo que não lhe pertence, apenas para libertar aquele que estava cativo. Foi exatamente isso que ele fez por mim na cruz. Ao suportar aquele sofrimento, Jesus não apenas lidou com o passado, mas abriu um portal de esperança para o futuro. A Bíblia me garante que ele aparecerá uma segunda vez, e nessa volta gloriosa, sua missão não será mais tratar com o pecado, pois isso já foi resolvido definitivamente no Calvário através do seu sangue derramado. Ele virá para trazer a plenitude da salvação e a vida eterna para todos nós que o aguardamos com o coração ardendo em fé. Esse ato altruísta e perfeito é a prova máxima de que eu sou amado. O caminho para o perdão foi aberto e o véu foi rasgado, permitindo que eu tenha um relacionamento real e sincero com o Criador. Cada gota de sangue vertida foi um preço pago pela minha liberdade, e hoje eu posso caminhar com a cabeça erguida, sabendo que a minha dívida foi paga e que a minha alma encontrou o seu Redentor. Jesus é a minha justiça e a minha segurança eterna. Hoje eu escolho, de forma consciente e decidida, esperar pacientemente no Senhor, pois entendo que esperar em Deus não é um vazio de ação, mas um exercício de confiança absoluta em seu tempo perfeito. Às vezes a vida parece incerta ou o silêncio de Deus parece longo, mas é justamente nesses momentos que a minha fé é refinada e fortalecida. Eu sei que Ele está agindo nos bastidores, organizando cada detalhe para que o seu plano se cumpra em minha vida. A salvação é o tesouro mais precioso que eu possuo, e reconheço que ela é uma escolha profundamente pessoal que eu faço todos os dias. Eu decido onde depositar a minha esperança, não no dinheiro, não na fama, não nas pessoas, mas unicamente em Deus. Colocar a confiança em coisas terrenas é como construir uma casa sobre a areia, resultando em insatisfação e medo. Mas escolher Jesus é edificar sobre a rocha. Aceitar a salvação significa ouvir o doce chamado do Mestre em meu coração e decidir viver de uma maneira que traga honra e glória ao seu nome. Isso exige de mim um compromisso diário, uma busca constante através da oração e da comunicação sincera com o Pai. Quero que o amor e a sabedoria divina moldem as minhas decisões, os meus pensamentos e as minhas ações práticas. Quando busco a Deus diariamente, sinto que o meu relacionamento com Ele se torna mais profundo e a minha vida ganha um propósito que antes eu não conseguia enxergar. É uma caminhada de entrega total, onde eu permito que o Espírito Santo guie os meus pés por caminhos de justiça e paz, sabendo que sou profundamente amado e que a minha eternidade está garantida em Suas mãos.
Ao olhar para a jornada que tenho pela frente, sinto-me fortalecido pela nuvem de testemunhas que me cerca e pela exortação contida em Hebreus 12, que me convida a deixar de lado todo o peso e o pecado que tentam me embaraçar. Eu entendo que a vida cristã é uma corrida de perseverança e não uma competição de velocidade. Para correr bem, eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé. Ele é aquele que abriu o caminho pioneiro e é também aquele que leva a minha crença à perfeição final. Penso na alegria que estava proposta a Jesus, aquela alegria que o fez suportar a dor física e a humilhação pública da cruz. Ele desprezou a vergonha porque sabia que o resultado seria a redenção da minha alma. Agora, ele está sentado à direita do trono de Deus, em uma posição de autoridade e vitória. Seguindo o seu exemplo, eu também sou chamado a perseverar através dos meus próprios desafios, das dificuldades financeiras, das dores emocionais e das perseguições. Eu não corro sozinho e não corro sem rumo. Há um propósito maior à minha frente, uma recompensa celestial que supera qualquer sofrimento momentâneo deste mundo. Ao me concentrar no caráter de Cristo e em sua vitória, encontro forças para não desanimar e para continuar avançando, degrau por degrau, até a linha de chegada. Jesus não é apenas um guia que aponta o caminho, ele é a própria força que me sustenta durante o trajeto. Ele começou essa boa obra em mim, e eu tenho a plena confiança de que ele a completará, garantindo que a minha jornada espiritual tenha um final glorioso e cheio de significado na presença do Pai. Neste instante, elevo a minha voz e o meu coração em uma oração sincera e profunda, aproximando-me do teu trono de graça. Senhor Jesus, tu és a fonte inesgotável de misericórdia e de amor infinito, e eu te agradeço do fundo da minha alma por tua palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Obrigado por me dar esperança e por assegurar o meu futuro em ti, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem desmoronar. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel e firme, ensinando-me a ser um servo que te agrada em tudo o que faz. Quando eu me sentir perdido em meio ao barulho do mundo ou sobrecarregado pelas pressões da vida, peço que me guies de volta para a segurança dos teus braços amorosos. Fortalece a minha fé de forma sobrenatural, para que eu continue a confiar em ti com todo o meu coração, especialmente quando a minha crença for testada por dúvidas ou desafiada por aqueles que não te conhecem. Eu clamo para que tu removas e destruas agora qualquer coisa que possa estar impedindo a minha caminhada contigo. Retira toda barreira, todo obstáculo e todo empecilho que o inimigo tenha colocado para me atrasar ou para me impedir de realizar a tua obra nesta terra. Eu quero viver plenamente para ti, sem reservas e sem distrações. Que a minha alma, a minha mente e todo o meu ser estejam totalmente alinhados com a tua vontade soberana. Eu me rendo ao teu cuidado e peço que a tua presença seja constante e tangível em cada momento do meu dia, transformando o meu caráter e me tornando cada vez mais parecido contigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tu esmagues todo e qualquer ataque enviado pelo inimigo contra a minha vida, minha família e meu destino. Eu me posiciono com autoridade espiritual e peço que me dês a graça de ser sempre obediente ao teu chamado. Que as minhas orações sejam sinceras e que o meu coração seja humilde, sempre disposto a ser usado por ti em qualquer capacidade que escolheres. Espírito Santo, eu te convido a me fortalecer por dentro, lá no íntimo do meu ser, para que eu tenha perseverança na oração e coragem para edificar a minha fé diariamente. Ajuda-me a caminhar com passos largos em direção ao propósito que estabeleceste para mim antes da fundação do mundo. Eu desejo ser uma testemunha viva do Evangelho, não apenas conhecendo a tua palavra de forma intelectual, mas vivendo-a intensamente e compartilhando a tua bondade e a tua verdade com todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Eu me oponho, com toda a minha força espiritual, a tudo o que tenta bloquear o meu progresso ou impedir o meu amadurecimento como cristão. Em nome de Jesus, que toda corrente seja quebrada e todo jugo seja destruído. Eu recebo a graça necessária para deixar de lado todo o peso que tenta sufocar a minha fé. Eu escolho me desapegar de desejos materiais desordenados e de preocupações mundanas que me afastam da tua presença. Eu escolho Jesus acima de todas as riquezas e prazeres da terra, porque o meu amor e a minha confiança pertencem exclusivamente a Ele. Protege-me, Senhor, contra o pecado da incredulidade e impede que o meu coração se torne endurecido.
Retira de mim toda semente de dúvida e planta, em seu lugar, uma confiança inabalável em tuas promessas. Senhor Jesus, eu te peço que sacudas tudo o que ainda me prenda ao passado ou que me impede de te seguir com uma paixão pura e fervorosa. Quando eu enfrentar tentações ou desafios que pareçam maiores do que eu, dá-me a tua força divina para superá-los com integridade. Que nenhuma armadilha do inimigo consiga me enredar ou me desviar do caminho da retidão. Eu me recuso a aceitar o medo em minha vida, pois a tua palavra em 2 Timóteo diz claramente que tu não nos deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Eu tomo posse desse espírito agora e declaro que crescerei cada vez mais no conhecimento das tuas promessas. Quanto mais eu te conheço, mais firme e inabalável se torna a minha confiança, não deixando qualquer espaço para que o temor ou a ansiedade me dominem. Que o sangue precioso de Jesus me liberte de tudo o que tenta sufocar a minha esperança e que o teu Espírito Santo floresça em mim, preenchendo a minha existência com a tua glória e o teu poder manifestos. Enche a minha vida com as bênçãos que vêm diretamente do céu e planta sementes de paz profunda e amor sacrificial no meu coração, para que eu seja um reflexo da tua bondade para este mundo sofrido. Eu confesso com ousadia que maior é aquele que está em mim do que qualquer medo ou força que esteja no mundo. Eu não andarei por vista, mas andarei por fé, depositando cada milímetro da minha confiança em ti. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de mim, por me atrair para mais perto e por garantir que o meu futuro está guardado na eternidade contigo. Em nome de Jesus Cristo, eu selo. O amor de Jesus é algo que desafia toda a lógica humana e transcende a nossa capacidade finita de compreensão. Quando paramos para refletir sobre a imensidão desse sentimento, somos levados a um lugar de profundo temor e reverência diante daquele que é o autor da vida. Quão grande, quão imenso e quão verdadeiramente insondável deve ter sido o amor de Jesus Cristo para que ele suportasse voluntariamente cada dor e cada agonia da crucificação por causa de pessoas como nós. Pense nisso por um momento com todo o seu coração e toda a sua mente. O Filho de Deus, que habitava na glória eterna, o ser perfeito, santo e absolutamente irrepreensível, tomou a decisão consciente de dar a sua própria vida por pessoas que, em sua grande maioria, o rejeitaram e o desprezaram. Jesus não foi forçado por circunstâncias políticas ou por forças militares a subir aquele monte. Ele não foi enganado pelos líderes religiosos de sua época como se fosse uma vítima indefesa do destino. Ele escolheu cada passo em direção ao Calvário. Ele escolheu o peso da madeira, o calor do sol e o peso esmagador do pecado do mundo. Foi uma escolha fundamentada em um amor puro, um amor que é santo em sua essência e redentor em seu propósito. Este é o mistério que nos deixa de joelhos, o Criador morrendo pela criatura, o justo pagando a dívida do injusto, e fazendo tudo isso com uma disposição que só o amor divino pode sustentar em meio a tamanha escuridão e sofrimento. Imagina a profundidade desse sacrifício e a intensidade da compaixão que movia o coração do Mestre naquele momento crucial da história. Quão grande devia ser o seu amor para permitir que mãos brutas de soldados romanos estendessem seus braços e cravassem pregos de ferro em suas mãos. Estamos falando das mesmas mãos que, durante seu ministério terreno, tocaram a pele fria e sem vida dos mortos e os trouxeram de volta ao convívio de seus entes queridos. Mãos que tocaram os leprosos que ninguém queria abraçar, mãos que multiplicaram os pães para alimentar multidões famintas e mãos que, com um simples gesto, acalmaram as tempestades mais furiosas do mar da Galileia. Quão profunda deve ter sido sua paciência para permanecer em silêncio absoluto enquanto era falsamente acusado de crimes que jamais cometeu, enquanto era açoitado impiedosamente e enquanto recebia cusparadas em seu rosto santo. Ele fez tudo isso por pessoas que não tinham a menor ideia da magnitude do que estavam fazendo, e ainda assim, seu coração não transbordou de vingança, mas de um desejo ardente de nos reconciliar com o Pai. Jesus não retaliou nem por um segundo. Ele não convocou legiões de anjos para tirá-lo daquele suplício, embora tivesse todo o poder para fazê-lo. Ele permaneceu naquela cruz terrível e sangrenta não porque os pregos de metal fossem fortes o suficiente para segurar o Deus encarnado, mas porque as cordas invisíveis de um amor eterno o mantiveram ali. Foi um amor por você, um amor por mim e um amor por cada pecador quebrantado que, ao longo dos séculos, encontraria o caminho da salvação ao clamar: Jesus, salva-me e tem misericórdia de mim.
Quando voltamos nossos olhos para a cruz, precisamos entender que ela não representa apenas um evento histórico distante ou um simples símbolo religioso de sofrimento humano. A cruz é a demonstração máxima de amor, obediência radical e sacrifício total que o universo já testemunhou. Jesus obedeceu ao Pai até as últimas consequências, submetendo-se completamente à sua vontade soberana, mesmo quando isso significou beber sozinho o cálice amargo da ira divina e ser abandonado por um momento para pagar por pecados que ele nunca praticou. É por essa razão que, quando a Bíblia registra em Lucas 14, versículo 27, as palavras de Jesus dizendo que quem não carrega a sua cruz e não o segue não pode ser seu discípulo, isso deve exigir de nós uma atenção total e absoluta. Esse versículo é um divisor de águas que desafia todas as versões superficiais, casuais e confortáveis do cristianismo que muitas vezes tentamos construir ao nosso redor para evitar o desconforto. Se o nosso mestre carregou a sua cruz e agora nos faz um convite direto para fazermos o mesmo, então precisamos aceitar que o verdadeiro discipulado não pode ser baseado na conveniência, no bem-estar pessoal ou na busca por bênçãos materiais. Seguir a Cristo é uma questão de rendição total da vontade própria. É a coragem de dizer todos os dias: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita em cada detalhe da minha existência, independentemente do que isso me custe ou de onde isso me leve. O chamado de Jesus não é para que carreguemos uma cruz de madeira física como ele fez no caminho do Gólgota, mas é um convite muito mais profundo para morrermos diariamente para nós mesmos e para os nossos próprios interesses egoístas. Carregar a cruz significa ter a disposição de renunciar ao nosso orgulho ferido, de crucificar as inclinações da nossa velha natureza pecaminosa e de abandonar os padrões de sucesso e reconhecimento que o mundo tenta nos impor a todo custo. É escolher uma vida que seja um espelho fiel da vida de Cristo, uma jornada marcada pela fidelidade inabalável, pela humildade que não busca os próprios louvores, pelo sacrifício em favor do próximo e por um amor que se doa sem esperar nada em troca. Este não é de forma alguma um chamado trivial ou uma atividade religiosa de fim de semana. Não se trata apenas de ocupar um banco na igreja, cantar hinos ou compartilhar versículos bíblicos bonitos nas redes sociais para que outros vejam. O verdadeiro chamado de Jesus trata-se de uma vida que foi completamente transformada pela sua graça. É uma vida onde Cristo não é apenas um salvador para os momentos de crise, mas é o Senhor absoluto que governa cada pensamento, cada palavra e cada decisão que tomamos. Por isso, pergunto a você agora com toda a sinceridade: quando você olha para a imagem da cruz, o que ela realmente significa na prática do seu dia a dia? Ela representa apenas uma joia ou um objeto de decoração, ou ela é o fundamento da sua esperança, da sua santidade e o convite constante para seguir o Rei dos Reis com tudo o que você é e tudo o que você possui? Carregar a própria cruz todos os dias significa estar verdadeiramente disposto a negar os desejos da carne e as pressões da sociedade para se conformar ao mundo. Significa estar pronto para amar aquelas pessoas que são difíceis de amar e que talvez nunca nos retribuam com carinho. Significa ter a força divina para perdoar aqueles que nos feriram de forma profunda e injusta e escolher obedecer aos mandamentos de Deus mesmo quando o caminho mais fácil seria ceder ao pecado ou à conveniência do momento. Seguir a Jesus com a cruz nos ombros é preferir a humildade em vez da busca pelo poder. É abraçar a verdade mesmo que ela nos torne impopulares diante dos homens. É escolher a oração fervorosa em vez do desespero e do pânico diante das lutas, e é praticar a entrega total em vez de tentar manter o controle ilusório sobre as nossas vidas. Quando você decide carregar a sua cruz, você está dizendo ao mundo que você não apenas acredita intelectualmente na existência de Jesus, mas que você o segue como seu guia supremo, que você o imita em seu caráter e que você confia nele plenamente, mesmo quando a estrada à sua frente parece estar coberta por trevas e incertezas. Significa permanecer fiel à sua fé mesmo quando você se sente esquecido pelas pessoas ou quando o peso da caminhada parece ser maior do que as suas forças. No entanto, precisamos ser honestos conosco. Será que estamos realmente carregando a nossa cruz? Muitos conseguem pronunciar o nome de Jesus com facilidade, mas poucos estão dispostos a colocar os pés nas pegadas sangrentas que ele deixou no caminho. É muito fácil nos rotularmos como cristãos, mas a verdadeira questão é se a nossa vida cotidiana reflete o caráter de Cristo de tal forma que as pessoas ao nosso redor possam ver sua luz através de nós. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:1,
somos rogados pelas misericórdias de Deus a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o nosso culto racional. Talvez você nunca seja pregado em uma cruz física, mas todos os dias você tem a oportunidade de oferecer sua vida como esse sacrifício santo através da sua obediência silenciosa e amorosa. Querido Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante da tua presença com um coração que anseia por ti, mas que reconhece a própria limitação para compreender a vastidão do teu amor sacrificial. Tu, que és o Salvador perfeito e sem mancha, escolheste voluntariamente passar pela agonia da cruz não por amigos ou por aqueles que te aplaudiam, mas por aqueles que te viraram as costas e te rejeitaram. Tu fizeste isso por mim, um pecador que muitas vezes falha e que nem sempre percebe o quanto precisa desesperadamente da tua graça para cada respiração. Sinto um profundo quebrantamento ao lembrar que tu permitiste que pregos perfurassem as mesmas mãos que trouxeram cura, esperança e vida a tantos necessitados. Mãos que acolheram os marginalizados, que seguraram crianças com ternura e que se abaixaram até o pó da terra para levantar aqueles que a sociedade já havia descartado. Tu suportaste a zombaria, o açoite e a coroa de espinhos sem proferir uma única palavra de condenação contra nós. Tu permaneceste firme naquela cruz porque o teu amor era maior do que a tua dor. E agora, Senhor, eu ouço o teu convite para tomar a minha própria cruz e seguir-te. Por isso, eu venho hoje não com promessas de perfeição, mas com um coração disposto a ser moldado por ti. Senhor, se houver em minha vida qualquer relacionamento que me afaste de ti, qualquer ambição egoísta que ocupe o lugar do teu reino, ou qualquer conforto que tenha se tornado um ídolo, eu te peço que reveles isso a mim e me des a coragem necessária para entregar tudo em teu altar. Prefiro perder tudo o que este mundo passageiro oferece do que perder a comunhão eterna contigo. Quero que a minha alma seja governada apenas pelo teu Espírito Santo, pois tu és o meu tesouro mais valioso e a minha recompensa eterna. Eu declaro que tu vales cada renúncia e cada sacrifício, pois não há nada comparável à beleza da tua santidade. Senhor Jesus, ao tomar a minha cruz todos os dias, peço que a tua mão poderosa me transforme de dentro para fora e que o fruto do teu Espírito comece a florescer em cada área da minha vida. Arranca do meu coração toda e qualquer raiz de amargura ou ressentimento que tenha crescido silenciosamente e purifica-me de todo orgulho ou desejo de vingança que eu tenha tentado justificar. Quebra as correntes do pecado e da complacência que me impedem de viver a plenitude da tua vontade. Em vez de arrogância, planta em mim a semente da mansidão. Em vez de egoísmo, planta o amor sacrificial. E em vez de medo, planta uma fé inabalável que confia no teu cuidado constante. Senhor, eu confesso que muitas vezes me sinto cansado de tentar ser forte pelas minhas próprias forças e de correr atrás de coisas que nunca satisfazem a sede da minha alma. Estou cansado da ansiedade e das comparações constantes deste mundo. Por isso, eu aceito o teu convite para descansar em ti e para encontrar a verdadeira paz que não depende das circunstâncias externas. Que eu encontre satisfação plena apenas na tua presença e que o meu coração esteja ancorado na tua verdade eterna. Se tu olhares para mim e encontrares impaciência ou impulsividade, molda o meu caráter até que eu me pareça mais contigo. Se eu me tornei frio espiritualmente, aquece-me com o fogo do teu espírito. Se estou distraído, foca os meus olhos na tua glória. Eu abro mão de qualquer lealdade dividida e declaro que tu és o único Senhor da minha vida. Que as palavras que tu proferiste no jardim do Getsemane, dizendo que não fosse feita a tua vontade, mas a vontade do Pai, sejam também a oração que define todos os meus dias. Dá-me uma fome insaciável pela tua palavra e um desejo ardente de agradar ao teu coração acima de qualquer aprovação humana. Tu és a minha porção e a minha herança, e eu te louvo porque sei que tudo o que eu entregar por amor a ti será redimido e restaurado para a tua glória eterna. Em teu santo, belo e poderoso nome eu oro. Amém. Em muitos momentos da minha caminhada, sinto que o peso do mundo tenta esmagar meus ombros e a fadiga da alma parece um fardo difícil de carregar, mas é justamente nessas horas que percebo que não estou sozinho e que existe uma força que me sustenta e me impede de desmoronar totalmente. Essa força tem um nome e é Jesus, pois ele é a razão absoluta pela qual ainda estou de pé, enfrentando as tempestades com a cabeça erguida, mesmo quando tudo ao meu redor parece desabar em incertezas. Quando abro as Escrituras e me deparo com as palavras sagradas de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6,
Sinto um bálsamo imediato inundar meu ser, pois ali encontro a instrução de confiar no Senhor de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio e limitado entendimento. É um convite à entrega total, reconhecendo a soberania divina em cada passo, em cada decisão e em cada vereda que percorro, com a promessa inabalável de que Ele endireitará os meus caminhos tortuosos. Essa promessa é uma âncora para minha alma, lembrando-me constantemente de que, embora eu não compreenda os mistérios do presente ou as sombras do futuro, posso descansar plenamente na sabedoria daquele que conhece o fim desde o princípio. Quando a vida se torna um labirinto confuso e os problemas parecem gigantescas montanhas intransponíveis, essa confiança se torna meu refúgio, permitindo-me fechar os olhos e sentir a paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante do Criador em meu coração. Sinto que essa entrega é o segredo para a resiliência espiritual, pois quando paro de tentar controlar o incontrolável e deposito minha fé naquele que sustenta o universo, meu fardo se torna leve e minha visão se torna clara, permitindo-me enxergar a mão de Deus agindo em cada detalhe da minha existência. Há momentos, entretanto, em que essa confiança não brota de maneira fácil, especialmente quando o medo começa a se infiltrar sorrateiramente pelas frestas da minha mente, trazendo consigo sussurros de dúvida e apreensão. Eu já conheci o frio na barriga causado pelo desconhecido, a angústia de não saber o que o amanhã reserva e a sensação de impotência diante de situações que parecem estar completamente fora do meu domínio. São preocupações reais sobre a saúde que fraqueja, o trabalho que se torna incerto ou as crises que abalam a estrutura da vida familiar e pessoal. O medo tem essa capacidade cruel de sussurrar mentiras terríveis ao meu coração, tentando me convencer de que estou desamparado, de que meus clamores não estão sendo ouvidos ou de que as coisas jamais encontrarão uma solução positiva. Mas eu aprendi que essa voz não é a verdade, pois Deus está comigo em cada suspiro e me chama a confiar nele com uma intensidade que supera qualquer temor humano. Reconheço que o medo tenta nos paralisar, nos roubar o sono e drenar nossa energia vital, criando cenários catastróficos que muitas vezes nunca chegam a se concretizar. No entanto, decido agora confrontar cada uma dessas sombras com a luz da presença divina, entendendo que o medo é apenas a ausência da percepção do amor perfeito de Deus. Vou dedicar cada segundo deste momento para buscar a face do Senhor e vencer a opressão que tenta se instalar na minha alma, pois sei que Jesus é fiel e sua palavra é o alicerce mais seguro que eu poderia desejar. Ele me convida a clamar por ele, garantindo que me mostrará coisas grandes e firmes que eu ainda não conheço. E é nessa promessa que eu firmo meus pés agora. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti neste instante, elevando minha voz e meu coração com a autoridade que vem das Tuas promessas eternas, declarando que o medo e a ansiedade não terão mais domínio sobre minha vida. Eu proclamo com fé que o temor não terá a última palavra no meu destino, pois estou solidamente firmado no alicerce inabalável da Tua santa palavra, que é viva e eficaz. Eu ordeno que a paz seja estabelecida sobre meu coração e sobre minha mente, confiando inteiramente no poder do Teu Espírito Santo para me proteger e me blindar contra as tempestades que rugem tanto dentro quanto ao meu redor. Que toda sombra de pavor se desfaça agora mesmo diante da Tua luz gloriosa e que cada pensamento intrusivo de derrota seja banido da minha consciência. Eu reivindico, ó Deus, a Tua vitória absoluta sobre o espírito do medo, lembrando-me de que o Senhor não me dotou de uma natureza covarde ou temerosa, mas sim de um espírito repleto de poder, de amor e de equilíbrio mental. Que essas verdades profundas tragam coragem renovada ao meu ser e uma calma profunda que as palavras mal podem descrever, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem sombrias e sem saída. Tu és a minha rocha eterna, o fundamento sólido sob os meus pés, e quando tudo ao meu redor parece vacilar e oscilar, eu sei que Tu permaneces imutável e soberano sobre todas as coisas. Tu és a minha fortaleza, a minha torre forte onde encontro segurança e o meu refúgio inabalável contra os ataques do inimigo que tenta roubar a minha paz e a minha alegria. Quando os ventos impetuosos da dúvida e do receio tentam me derrubar, quando sinto que minhas forças estão se esgotando e minhas mãos começam a fraquejar, eu olho para Ti e encontro a força necessária para continuar. Tu és a minha fortaleza nos dias de angústia e a minha canção de vitória em meio às batalhas mais ferozes. Quando eu vacilo, Tu permaneces firme. Quando eu me sinto fraco, a Tua graça me sustenta e me levanta acima das circunstâncias. Eu te peço agora, Senhor, que quebres todas as correntes invisíveis do medo que têm tentado me prender e limitar o meu crescimento espiritual. Despedaça, com o Teu poder divino,
Todos os grilhões da preocupação excessiva e da ansiedade que me mantêm cativo de pensamentos negativos e destrutivos. Eu me recuso terminantemente a ser escravizado por qualquer espírito de medo a partir de hoje, pois minha confiança está depositada na verdade libertadora da tua palavra. Tu mesmo declaraste que aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre, e eu tomo posse dessa liberdade agora, de forma plena, profunda e completa em teu nome poderoso. Venho a ti com um coração humilde e curvado em adoração, reconhecendo que és o meu guia misericordioso e o pastor amoroso que conduz minha alma por águas tranquilas. Elevo meus olhos para os montes e percebo que o meu socorro vem de ti, o Criador dos céus e da terra, que nunca dorme nem cochila enquanto cuida de mim. Somente tu tens o poder de me dar a direção correta e o conforto que minha alma tanto anseia neste momento de entrega e oração sincera. Junto com todos aqueles que se unem a mim nesta intercessão, eu repreendo agora todo o espírito de medo que tenta se levantar sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre nossos projetos. Declaramos que esse sentimento opressor não tem lugar legal em nossos corações, em nossos lares ou em nossas mentes, pois o único espírito que acolhemos com alegria e reverência é o Espírito Santo. Convidamos o teu espírito de paz, de autoridade e de verdade para habitar em nós, ocupando cada espaço vazio e reinando sobre cada emoção, cada pensamento e cada decisão que tomamos. Pedimos que o Senhor venha com o seu fogo purificador e consuma em nós tudo aquilo que não esteja em perfeito alinhamento com a sua vontade santíssima. Que esse fogo santo limpe nossa alma de toda a amargura, de toda a insegurança e de todo vestígio de preocupação que nos impede de viver a plenitude do teu reino. Purifica-nos, Senhor, e torna-nos íntegros novamente, restaurando nossa identidade de filhos amados e protegidos pelo Pai Celestial. A Bíblia é clara ao afirmar que o amor perfeito lança fora todo o medo, e é nesse amor que mergulhamos hoje, permitindo que ele cure as feridas do passado e nos dê esperança para o futuro. Eu me apoio na promessa de que nenhum espírito de perturbação controlará minhas emoções, pois estou ancorado na rocha que é mais alta do que eu. Encha meu coração com a tua serenidade divina e que a tua presença luminosa expulse para longe qualquer sombra de incerteza que tente se aproximar da minha vida. Que o meu lar se transforme em um verdadeiro santuário de tranquilidade, onde a tua luz brilha intensamente e onde o medo não encontra espaço para florescer. Meu coração permanecerá firme e inabalável porque minha esperança e confiança estão depositadas no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que faz milagres e que nunca falhou em suas promessas. O Senhor sempre demonstrou a sua fidelidade ao longo das gerações e eu sei, com toda a certeza da minha alma, que essa fidelidade não falhará comigo agora. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Pai de amor. Peço que estendas a tua mão protetora e veles por mim e por todos os meus entes queridos, sendo a nossa força nos momentos de cansaço, o nosso protetor quando nos sentirmos vulneráveis e o nosso guia infalível quando os caminhos parecerem confusos e perdidos. Quaisquer que sejam os planos que o inimigo tenha arquitetado contra nossa paz ou nossa saúde, eu oro agora para que o Senhor os frustre e os transforme em poderosas oportunidades de bênção, de crescimento e de testemunho da tua glória. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força real, nos eleva acima de todo o desânimo e de toda a opressão espiritual. Sabemos que contigo ao nosso lado, ninguém poderá nos vencer ou nos afastar do teu propósito soberano. Tu és o nosso refúgio seguro, o porto onde nossas almas encontram descanso, e é a ti que recorremos em todos os tempos de dificuldade e prova. Protege-nos com o precioso sangue de Jesus, que foi vertido para nossa completa redenção e segurança. Que a semente da fé cresça de forma sobrenatural em nossos corações, substituindo cada grama de medo pela confiança absoluta em tuas promessas, e que a paz transborde em nossas vidas até silenciar completamente a voz da ansiedade. Senhor Jesus, eu invoco agora o teu nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que tu és o Senhor. Que o teu poder flua livremente em nossas vidas, quebrando todas as correntes de dúvida e medo que ainda resistem. Ouve esta oração fervorosa, Pai, e responda aos clamores dos teus filhos, que têm lutado arduamente contra as garras da ansiedade. Conforta os corações aflitos e traz uma calma sobrenatural às nossas emoções mais agitadas. Ensina-nos a confiar em ti de forma plena e absoluta, depositando cada fardo, cada preocupação e cada dor aos teus pés, sabendo que tu cuidas de nós com um zelo infinito.
Eu me apego com todas as minhas forças à promessa escrita em Josué, capítulo 1, versículo 9, onde tu nos ordenas a sermos fortes e corajosos, garantindo que não precisamos temer nem nos espantar, pois o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que andemos. Eu recebo essa coragem agora e decido caminhar sem medo, pois tu és meu protetor, meu guia e meu único salvador. Senhor Deus, antes mesmo de qualquer som atravessar a barreira dos meus lábios, tu já sondas as intenções mais profundas da minha alma e os labirintos silenciosos do meu pensamento. Percebo agora, com uma clareza que estremece o meu espírito, que as palavras que escapam de mim em momentos de descuido ou de pressão revelam muito mais sobre quem eu sou do que horas de conversas cuidadosamente planejadas diante dos homens. As palavras são mensageiras da alma e têm o poder sobrenatural de revelar os segredos que tento esconder no fundo do coração. Elas expõem o que eu realmente penso, no que eu verdadeiramente deposito a minha fé e quais sementes permiti que criassem raízes profundas e inabaláveis dentro do meu ser. É como se o meu coração fosse um vasto tesouro e a minha boca fosse a chave mestra que abre esse cofre, expondo para o mundo o que venho acumulando ao longo dos anos. Lucas 6:45 ecoa em minha mente com uma verdade penetrante, lembrando-me de que a pessoa boa, a partir do bom tesouro do seu coração, produz o bem, enquanto o homem mau, do seu mau tesouro, produz o mal. Sinto o peso dessa responsabilidade, pois a minha boca fala exatamente do que o meu coração está cheio. Não há acasos na minha fala, não há palavras perdidas no vento que não tenham uma origem espiritual. Cada sílaba é uma janela para a realidade invisível do meu espírito, e a minha língua é o instrumento que revela a verdade nua e crua da minha alma. O que eu falo constantemente é o que eu realmente carrego, e hoje busco a tua face para que essa fonte seja purificada pela tua santidade. Ao meditar sobre a condição do meu coração, sou levado a refletir sobre o que tenho guardado em meu depósito interior dia após dia. Percebo que o coração humano funciona como um grande armazém, onde cada experiência, cada som e cada imagem são estocados nas prateleiras da memória e da emoção. Diariamente, eu tomo decisões sobre o que vou permitir que entre nesse espaço sagrado. Cada música que escolho ouvir, cada programa que assisto com atenção, cada conversa em que me demoro e cada pensamento que cultivo em minha mente tornam-se parte do tesouro guardado no cofre do meu coração. Se eu preencho esse depósito com os ruídos constantes deste mundo, com negatividades, críticas e entretenimentos que glorificam o pecado, não posso esperar que a minha boca produza algo diferente de amargura e descrença. Ninguém consegue falar consistentemente aquilo que não guardou na reserva do seu espírito. Portanto, a questão mais crucial da minha vida hoje não é apenas o que eu estou dizendo, mas sim do que eu tenho alimentado a minha alma. Preciso analisar com honestidade o que está nas prateleiras do meu depósito interior. Se eu desejo que a minha fala reflita a tua verdade e a tua luz, preciso saturar o meu coração com a tua palavra, com a oração fervorosa e com meditações que exaltem a tua grandeza. Que eu seja zeloso com as portas da minha alma, entendendo que o que entra hoje se transformará na palavra que sairá amanhã, moldando o meu destino e influenciando todos os que estão ao meu redor. A tua palavra me adverte em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua e que aqueles que a amam comerão do seu fruto. Esta é uma verdade que carrega um peso eterno, pois compreendo que a minha língua não é apenas um órgão de comunicação, mas uma ferramenta de criação ou de destruição. Com ela, eu posso construir castelos de esperança ou demolir pontes de fé. Posso abençoar a minha descendência ou lançar sombras sobre o meu próprio futuro. Cada palavra que eu profiro é uma semente lançada em solo espiritual e, inevitavelmente, eu terei de colher e comer o fruto do que plantei. Se eu semeio palavras de derrota, de medo e de escassez, não posso me surpreender ao colher uma vida cercada por essas mesmas realidades. Por outro lado, se eu decido alinhar a minha fala com as tuas promessas, estou liberando vida e autoridade celestial sobre cada situação que enfrento. Questiono-me agora, como as minhas palavras estão moldando a minha existência atual? Quando falo sobre o meu futuro, estou concordando com os teus planos de paz ou estou dando voz aos sussurros de fracasso do inimigo? Quando falo sobre a minha família, estou fortalecendo os laços com palavras de amor ou ferindo os corações com frases ásperas e descuidadas? Entendo que as minhas palavras têm peso e significado e que eu sou o primeiro a ser alimentado por elas. Por isso, hoje escolho semear fé, vida e restauração,
declarando que o meu futuro está nas tuas mãos e que a minha boca será um canal de bênçãos ininterruptas. Pai Celestial, eu me coloco diante de ti nesta hora, clamando por uma transformação que vá além da superfície. Reconheço que não basta apenas tentar vigiar a minha língua ou me esforçar para falar menos, pois a verdadeira mudança precisa começar na raiz, no fundo do meu coração. Peço que o teu Espírito Santo realize uma purificação profunda em meu interior, limpando cada canto do meu depósito que foi contaminado pela amargura, pela inveja ou pelo desânimo. Purifica a fonte da minha vida para que as águas que fluem de mim sejam doces e tragam cura por onde passarem. Desejo ter uma língua benigna, que seja como a árvore da vida descrita em Provérbios, proporcionando sombra, abrigo e sustento para os que estão cansados e aflitos. Sei que palavras cruéis podem quebrar o espírito de uma pessoa e ferir mais profundamente do que qualquer espada física, e por isso peço perdão por todas as vezes que usei o meu falar para destruir em vez de edificar. Transforma o meu coração para que ele transborde de amor genuíno e compaixão, fazendo com que as minhas palavras sejam naturalmente carregadas de graça. Que o meu falar seja um reflexo direto da tua mão sobre a minha vida, e que as pessoas sintam a tua presença ao ouvirem a minha voz. Que a minha boca seja consagrada a ti como um instrumento de adoração e de proclamação da verdade, para que em todo o tempo eu possa testemunhar a tua bondade e o teu poder restaurador que atua em mim de dentro para fora. Espírito Santo, eu te peço que me des uma percepção espiritual aguçada e uma consciência renovada, para que eu aprenda a escolher as minhas palavras com o máximo de zelo e cuidado. Ensina-me a arte da pausa sagrada, para que antes de qualquer resposta impensada, eu possa consultar a tua sabedoria. Eu oro por uma língua que seja curada de toda inclinação para a queixa e para o pessimismo. Não quero mais usar a minha boca para descrever exaustivamente o tamanho dos meus problemas, mas sim para declarar a todos os meus desafios o quão grande e soberano é o meu Deus. Que a atmosfera do meu lar seja transformada pela linguagem do reino, onde as palavras de ordem são a fé, a gratidão e a esperança. Eu escolho falar de vitória mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, pois sei que a minha confissão de fé alinha a minha vida com o agir de Deus. Rezo também pela minha família, para que a minha boca seja rápida em abençoá-los e lenta em criticá-los. Que eu seja um profeta dentro da minha própria casa, declarando que a tua mão está sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge e sobre cada detalhe do nosso dia a dia. Ajuda-me a substituir o medo pela confiança inabalável na tua fidelidade e que as minhas palavras sejam como bálsamo para as feridas daqueles que me cercam. Que eu fale a vida de Deus nas conversas mais simples, trazendo a luz de Cristo para todos os ambientes por onde eu caminhar. Senhor, eu me aproprio hoje da promessa contida em tua palavra, que diz que tu me darias uma boca e uma sabedoria às quais nenhum adversário poderia resistir. Recebo essa sabedoria divina para que cada palavra que eu pronuncie carregue a autoridade e seja temperada com a tua graça. Torna-me consciente do poder criativo que tu depositaste em minha fala, para que eu não desperdice o meu fôlego com conversas vazias ou murmurações que apenas alimentam o inimigo. Desejo que os meus lábios sejam instrumentos de louvor contínuo, testemunhando as tuas maravilhas e o teu favor imerecido que me alcançou. Que eu jamais me canse de falar do teu amor infinito e da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Quando eu estiver diante de situações impossíveis aos olhos humanos, que a minha língua não hesite em proclamar o triunfo de Cristo e a certeza da provisão divina. Que as minhas declarações te glorifiquem, Rei Jesus, e que cada testemunho que brote dos meus lábios aponte para o teu poder redentor. Eu escolho acreditar que a tua bondade abundante está guardada para mim e que ela se manifestará através da minha confissão de fé. Que as minhas palavras deem frutos que permaneçam, influenciando gerações e deixando um legado de fé e integridade. Que a abundância do meu coração faça transbordar a minha boca com a tua santa palavra, para que eu seja um canal ininterrupto da tua glória nesta terra. Pai, eu te agradeço por este momento de entrega e por estares operando uma obra nova e poderosa em meu interior. Eu decido, a partir de hoje, que a minha voz será uma extensão do teu amor e que as minhas palavras serão tijolos na construção do teu reino. Renuncio a todo padrão de fala negativa que herdei ou que desenvolvi e abraço a nova linguagem que o teu Espírito Santo está me ensinando. Não serei mais prisioneiro de palavras descuidadas, mas serei liberto pela verdade que professo com ousadia. Declaro que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e que a minha boca não cessará de anunciar as tuas virtudes.
Que eu tenha a coragem de dizer aos meus problemas o quão magnífico é o meu Salvador. E que uma canção de vitória ressoe em meus lábios mesmo no centro da tempestade. Que eu não fale de medo, mas proclame a fé que remove montanhas. Que minha língua confesse a grandeza do Senhor até que toda a minha mente esteja saturada de uma confiança inabalável em Ti. Entrego a Ti a minha voz, o meu fôlego e, acima de tudo, o meu coração, para que sejam usados conforme a Tua vontade perfeita. Que as minhas palavras Te honrem, Te exaltem e tragam o Teu consolo a todos os corações aflitos que eu encontrar. Em nome de Jesus Cristo, o Verbo vivo que habitou entre nós, eu selo esta oração e este compromisso de vida, crendo que a minha fala dará bons frutos para a Tua glória eterna. Amém e amém. Sinto que hoje preciso falar com a sua alma de uma forma profunda e sincera, porque sei que muitos de vocês estão carregando um peso que ninguém mais vê. Eu reconheço o cansaço que se instalou em seus ossos e a exaustão que parece nublar o seu amanhã, pois a vida tem uma maneira de nos testar até o limite das nossas forças. Talvez você esteja enfrentando batalhas silenciosas em seu quarto, no escuro da noite enquanto o mundo dorme, e você se pergunta se alguém realmente percebe o sacrifício que você tem feito para se manter de pé. Eu sei que você tem tentado ser forte por todos ao seu redor segurando as pontas e fingindo um sorriso enquanto seu coração clama por um momento de descanso verdadeiro. Você tem esperado por uma porta que insiste em permanecer fechada e tem chorado em segredo, esperando que ninguém note a sua fragilidade ou a profundidade da sua dor. É essa angústia de se sentir invisível e incompreendido que muitas vezes nos faz questionar se somos suficientes ou se nosso esforço tem algum valor real diante da eternidade. Como seres humanos, todos nós passamos por esses desertos áridos onde a sede de esperança nos consome e as perguntas sem resposta ecoam em nossa mente, criando um vazio que parece impossível de preencher. Mas eu quero que você entenda que cada lágrima sua foi contada e que cada suspiro de desespero foi ouvido pelo Criador que nunca dorme e que está atento ao menor movimento do seu espírito cansado. Você não está sozinho nessa jornada de incertezas e decepções profundas que ameaçam roubar a sua alegria e o seu propósito, pois existe uma presença que excede toda a lógica humana e que está pronta para te envolver em um abraço de paz absoluta agora mesmo. Quando olhamos para as dificuldades da vida sem a perspectiva da fé, tudo parece muito mais sombrio e opressor, pois as emoções podem se tornar ondas gigantescas que ameaçam nos afogar em um mar de desespero e confusão mental. Sem a presença de Jesus, as provações podem parecer uma noite interminável onde o sol se recusa a nascer e o fardo se torna insuportável para os ombros humanos que não foram feitos para carregar o peso do mundo. No entanto, quando você verdadeiramente convida o Salvador para habitar em seu coração e entrega o controle da sua existência nas mãos dele, algo sobrenatural começa a acontecer na sua estrutura interna. Isso não significa que os problemas vão desaparecer magicamente ou que as tempestades vão parar de rugir ao seu redor, mas significa que agora você tem um alicerce firme que não se abala com o vento. Significa que mesmo que as águas subam, você não se afogará, e mesmo que o fogo arda, você não será consumido pela tristeza ou derrotado pelo medo paralisante. Em Jesus Cristo você encontra um refúgio seguro e um abrigo que te protege nos dias de angústia extrema, servindo como uma rocha inabalável onde você pode firmar os seus pés com total segurança. Ele é o Salvador que te fortalece no momento da sua maior fraqueza e que te oferece um descanso que o mundo jamais poderia proporcionar, pois a sua força se aperfeiçoa na nossa limitação. É essa mudança de perspectiva que transforma a dor em aprendizado e a prova em um testemunho poderoso de superação e fé inabalável diante das adversidades que tentam nos derrubar. A palavra sagrada nos conforta de maneira magnífica em 2 Coríntios capítulo 4, nos versículos 8 e 9, dizendo que somos atribulados de todos os lados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos. Deixe que essa verdade penetre profundamente nas camadas mais íntimas do seu ser hoje e mude a forma como você enxerga a sua situação atual. Qualquer tempestade que esteja assolando a sua vida agora não tem o poder de te quebrar definitivamente, porque Jesus está segurando a sua mão e caminhando ao seu lado no meio do vendaval. Qualquer medo que tente se apoderar do seu coração e roubar o seu sono não pode te consumir, porque o abraço de Deus é o lugar mais seguro do universo e Ele prometeu que nunca te deixaria nem te abandonaria jamais.
Mesmo naqueles momentos sombrios em que você se sente completamente esquecido pela vida e pelas pessoas, o Senhor nunca te perdeu de vista nem por um único segundo sequer. Ele está trabalhando nos bastidores da sua história, moldando o seu caráter e preparando o caminho para a sua vitória, mesmo quando você não consegue entender os seus métodos ou o tempo da sua vontade. Jesus Cristo é a nossa única esperança real, a nossa âncora de segurança em meio ao oceano revolto e a certeza da nossa vitória final sobre todo o mal. Apegue-se a Ele com todas as suas forças e descanse na certeza de que nele você encontrará a renovação necessária para se levantar e caminhar com a cabeça erguida novamente, pois a sua fidelidade dura para sempre. Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença majestosa e santa neste momento, trazendo comigo todas as minhas preocupações e os fardos pesados que têm tentado esmagar a minha alma, e eu os deposito agora mesmo aos teus pés benditos. Reconheço que tu és o Deus que me carrega quando as minhas pernas já não conseguem mais andar e que tu és aquele que me ampara quando o mundo inteiro parece me virar as costas. Tu és o Deus que me levanta do pó quando o meu espírito está cansado e exausto de lutar contra as correntes da vida, e é somente em ti que encontro a restauração completa para a minha alma sobrecarregada. Eu te adoro porque tu és santo, poderoso e soberano sobre todas as coisas que existem no céu e na terra, e nada foge ao teu controle absoluto. Tu és o Deus que tem poder para mover montanhas que parecem intransponíveis e para derrubar muros que tentam impedir o meu progresso e a minha felicidade. Tu és aquele que fala e os ventos impetuosos obedecem à tua voz de autoridade, e quando tu ordenas, toda a criação responde em submissão total ao teu querer. Nada é difícil demais para o teu braço forte e nenhuma situação está além do alcance da tua misericórdia infinita que se renova a cada manhã sobre a minha vida. Mesmo que o mundo ao meu redor esteja em constante mutação e incerteza, e mesmo que a minha própria vida pareça instável, eu escolho deliberadamente confiar em ti com todo o meu coração. Escolho crer que tu ainda estás sentado no teu trono de glória, governando o universo com justiça e amor, e que a tua bondade nunca falhará para comigo. Hoje eu tomo a decisão consciente de tirar os meus olhos das circunstâncias negativas e dos problemas que parecem gigantescos e fixo o meu olhar somente em ti, meu Mestre e Senhor. Eu declaro com toda a convicção da minha alma que confio plenamente no teu nome, que é o nome que está acima de todo e qualquer outro nome que possa ser nomeado nesta era ou na vindoura. Jesus, tu és o meu libertador pessoal e aquele que abre caminhos sobrenaturais onde aos olhos humanos parece não haver saída alguma. Tu és o Deus que acalma as tempestades mais violentas dentro de mim e que diz com autoridade divina: paz, aquieta-te, trazendo uma bonança que eu não consigo explicar, mas que eu sinto em cada fibra do meu ser. Somente tu tens o poder de abrir o mar de incertezas que se estende diante de mim e de quebrar todas as correntes de medo e ansiedade que têm tentado me manter prisioneiro do passado ou do futuro. Tu és o vencedor que derrota os gigantes da dúvida e da angústia que tentam se levantar contra a minha fé, e por isso eu me rendo totalmente ao teu senhorio e coloco toda a minha expectativa somente em ti. Não confiarei na minha própria inteligência limitada, nem na força dos meus braços ou na sabedoria dos homens, mas me apoiarei completamente na tua palavra, que é viva e eficaz. Como diz em Josué capítulo 1, versículo 9, eu recebo a ordem para ser forte e corajoso, não tendo medo nem desanimando diante dos desafios, pois o Senhor meu Deus estará comigo por onde quer que eu andar. Encha-me com essa coragem celestial e dá-me a força necessária para seguir em frente com determinação, mesmo quando o horizonte parece nebuloso e o caminho incerto. Se a confusão tentar invadir a minha mente ou se o caos tentar se estabelecer em meu lar, eu me lembrarei imediatamente de que tu és o Deus da paz perfeita e não o autor da desordem ou da incerteza. Tua palavra me garante que Deus não é de confusão, mas de paz, e por isso eu rejeito agora toda mentira do inimigo que tenta me dizer que estou sozinho, esquecido ou que fui derrotado pelas circunstâncias. Eu convido a tua paz, que excede todo o entendimento humano, para inundar o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos e cada cômodo da minha casa, transformando o ambiente com a tua glória. Nada neste mundo acontece sem o teu conhecimento prévio e nada está fora do alcance do teu governo soberano e benevolente. E porque eu sou teu filho amado, eu tenho a absoluta certeza de que todas as coisas, cada desafio, cada lágrima e cada provação difícil cooperam para o meu bem final. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, eu descanso na promessa de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito eterno.
Eu escolho acreditar que os teus planos para a minha vida são planos de paz e de esperança para me dar um futuro cheio de luz e propósito mesmo quando ainda não consigo ver os frutos dessa obra. A situação que hoje parece impossível e a montanha que parece intransponível, eu declaro pela fé que tudo se resolverá para a glória do teu nome e para o meu benefício espiritual. Minha esperança está firmada no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nunca falhara e que nunca falhará. Eu te louvo e te adoro, Senhor Jesus, porque em ti eu encontro a alegria que me fortalece e a vitória que me sustenta, e é no teu nome poderoso e vitorioso que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Meu Deus, eu reconheço que a minha jornada até aqui não foi fácil e que muitas vezes o desânimo tentou fazer morada em meu peito, mas hoje eu renovo o meu compromisso de fidelidade contigo. Eu te agradeço por ser o meu provedor constante mesmo quando os recursos parecem escassos e por ser o meu curador quando a alma dói e o corpo padece de cansaço. Tu és o meu protetor invisível que me livra de laços que eu nem sequer sabia que existiam, e o meu libertador que rompe as grades da opressão espiritual. Em ti eu encontro uma fonte inesgotável de esperança que me permite sorrir mesmo em meio às dificuldades e uma luz que dissipa todas as trevas que tentam envolver o meu caminho. Eu elevo a minha voz em adoração genuína, porque tu és digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória, por quem tu és, e pelo que fazes em meu favor constantemente. Tu não és apenas um conceito ou uma ideia distante, mas és o meu Salvador pessoal, o meu Rei soberano e o meu auxílio sempre presente em todos os momentos de tribulação. Eu descanso em teu amor incondicional, sabendo que as minhas orações foram ouvidas e que a tua resposta virá no tempo perfeito e da maneira mais excelente possível. Obrigado por me acolher em teus braços e por me dar a paz que o mundo não conhece, mas que a tua presença me garante todos os dias. Que a tua graça me acompanhe e que a tua mão poderosa continue a guiar cada um dos meus passos na direção da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém e graças a Deus.